Bien, nuestra siguiente interviniente es Lara Bacelar Alves. Lara Bacelar tiene un currículum que te hace preguntar, te hace reflexionar sobre qué estás haciendo con tu vida, porque es licenciada en Historia, especializada en Arqueología, mestre en Arqueología por la Universidad de Reading, Reino Unido, doctora en Arqueología por la Universidad de Reading, investigadora, bolseira de postdoutoramento, muchos proyectos de investigación arqueológica en el área del arte rupestre y distintas publicaciones y evidentemente muy joven. Nos va a hablar sobre imágenes espelladas, a arte rupestre da prehistoria recente no norte de Portugal, no contexto do noroeste peninsular, e os dejo con ella. Gracias. Boa tarde. Antes de mais, gostaria de agradecer, de felicitar, antes de mais, a todas as pessoas e as entidades envolvidas na organização deste encontro e agradecer a oportunidade e o convite para estar aqui presente hoje para falar de um dos temas que é muito caro à arqueologia do Noroeste Peninsular. Se repararem, neste slide da apresentação eu omiti o subtítulo da minha comunicação, porque inicialmente pensei em trazer-vos aqui uma síntese sobre a arte do norte de Portugal, mas após alguma ponderação optei por um outro tema que permitisse não ficar confinada propriamente dentro dos limites, digamos, da fronteira e circunscrita à realidade do sul, a sul do Minho, digamos, ou a sul da fronteira, mas trazer um tema que permita uma leitura transfronteiriça, uma contrastação entre a realidade a norte e a sul da fronteira. E por isso vou falar um pouco sobre o que foi ou que tem sido o percurso da investigação sobre um mesmo tema na Galiza e no noroeste de Portugal. E que eu creio que está intimamente relacionado com o atual estado da arte pré-histórica no Noroeste. E para tal gostaria de começar com uma citação de talvez de um dos mais eminentes geógrafos português, Orlando Ribeiro, que diz: uma região geográfica caracteriza-se por uma certa identidade de aspectos comuns a toda ela. Não apenas as condições gerais de clima e posição, mas ainda as particularidades da natureza e do relevo do solo, o manto vegetal e marcas da presença humana, nos darão o sentimento de não sairmos da mesma terra. Ora, esse sentimento de pertença existe porque é precisamente da força que brota da terra, que nasce o saber das gentes e que se moldam as vivências e o labor das comunidades. De norte da Galiza até ao Voga, essa força emerge de uma série de elementos, entre os quais este ar, o clima atlântico, a dureza do granito, esse verde intenso dos campos e da luz úmida que ilumina esta paisagem. A fachada atlântica do noroeste peninsular detém, de facto, uma entidade muito própria. E desde sempre as suas gentes partilharam uma forma particular de ver o mundo e de interagir com a natureza. Dizem-nos os geógrafos que esta área se insere na região biogeográfica europeia e ocupa, como é evidente, o seu limite meridional. É certo que na Península esta forma uma humanidade natural individualizável, mas, no fio do tempo, houve um risco sulcado na terra, a imposição de um rio que divide, uma fronteira que separou artificialmente uma terra una. Já Orlando Ribeiro, aliás, se insurgia contra as divisões administrativas que quebram unidades naturais e que diz, e passo a citar, se transformaram numa fatalidade para os estudos geográficos. Ora, transpondo um pouco esta ideia para a arqueologia da arte rupestre no Noroeste Peninsular, procuraremos, nesta apresentação, compreender como é que a existência desses limites administrativos influenciou o curso da investigação.
Como sabemos, há uma tradição de arte pré-histórica, de ar livre, partilhada desde o litoral galego até à Bacia do Voga, ou seja, 150 quilómetros a sul do Rio Minho, e que a norte é comumente conhecido como Petroglifos Galegos ou Grupo Galaico de Arte Rupestre, e a sul, hoje em dia, tem-se vindo a disseminar a expressão arte atlântica peninsular. Ora, a pertinência de uma reflexão sobre este tema anuncia-se desde já por este facto de se adoptar uma designação distinta para o mesmo fenómeno nos dois lados da fronteira. E esta diferente terminologia relaciona-se, como também é evidente, com as escalas de análise adotadas e sugere também que diferentes paradigmas nortearam ao longo do tempo o curso da investigação. O termo arte atlântica peninsular remete para a ideia da partilha de características comuns e também para uma provável origem comum ao longo de uma vasta área europeia que abrange as Ilhas Britânicas, definindo-se assim o acervo peninsular como um conjunto regional, mas que terá evoluído de forma particular e independente, adaptando-se a influências diversas no tempo longo. Por seu lado, a expressão Grupo Galaico de Arte Rupestre salienta essa individualidade e originalidade do conjunto galego, sempre evidentemente com o prolongamento a sul do Rio Minho. Ora, a interrogação que eu coloquei no título deste trabalho prende-se precisamente com essa ideia de que, se sob o ponto de vista das características formais existe de facto um fenómeno uno e há um cenário espelhado em que o Minho funciona como uma espécie de rio que une, sob o ponto de vista da história de investigação, o Rio Minho tem sido um rio que separa, visto que os estudos têm vindo a ser realizados de forma mais ou menos independente em ambos os lados da fronteira. E realmente só muito recentemente se concretizaram projetos e publicações científicas envolvendo investigadores dos dois países. Eu lembro-me de 2 ou 3 exemplos muito recentes. Porquê? O principal motivo parece óbvio. Existe um enorme desequilíbrio entre o número de sítios conhecidos na Galiza e no noroeste português. De facto, o ritmo e a dinâmica da investigação galega, com mais de um século de dedicação ao estudo desta temática, é absolutamente extraordinária, excepcional e sem paralelos na Europa Ocidental. Ora, já reconhecido internacionalmente o seu interesse nos alvores do século XX, assistiu-se nas décadas de 1920 e 1930 a uma verdadeira idade do ouro na investigação da arte rupestre galega, com os trabalhos de Ramon Sobrinho, que durante 20 anos se dedicou à descoberta, inventariação e registro da arte rupestre e que culminou, como todos sabemos, na publicação de um corpus em 1935, com registro de 150 sítios e 250 rochas gravadas. Este trabalho influenciou as gerações vindouras e foi desenvolvido pelo seu filho, Ramon Sobrinho Lourenço Rusa, que nos anos 50 teve o papel importante de individualizar e caracterizar o grupo a que chamou Galego-Atlântico, enfatizando por isso a sua amplitude suprarregional. Em Portugal, digamos, na primeira metade do século XX, os estudos visaram em grande medida ocorrências muito pontuais e muito dispersas no espaço, ou seja, nunca se identificaram grandes conjuntos, mas sim foram publicadas rochas e sítios individuais, como alguns que eu aqui trago, as 2 rochas de Lanhelas, a Laje dos Sinais em Barcelos, ou a rocha da Bolsa da Cova da Moura, em Erdegães. Curiosamente, também foi nesta altura, na década de 1930, que se identificou no limite sul, no que ainda é hoje, o que ainda se poderá considerar o limite sul da distribuição deste conjunto, as rochas do Forno dos Mouros e do Outeiro dos Riscos, em Aveiro, portanto, na zona da Bacia do Voga. Como disse, 150 km a sul da fronteira. Em 1929, Serpa Pinto
tentou elaborar um corpus da arte rupestre conhecida à época em Portugal, e trago-vos aqui estes 2 mapas para contrastar, de facto, os números, e onde inventariou cerca de uma dezena de rochas com gravuras pertencentes a esta tradição no Noroeste, portanto, confrontando com as 250 inventariadas por Ramon Sobrinho no seu corpus. Portanto, aqui é absolutamente evidente a diferença entre as duas, entre, digamos, o corpus das 2 regiões. Na Galiza, após um período de relativa apatia, em finais da década de 70, a pesquisa ganhou nova vitalidade. Esses dados resultantes de décadas de trabalho de campo foram objeto de análises quantitativas nas obras de José Manuel Vázquez, Alfredo Garcia, António de la Penha, onde se sistematizou grande parte da informação primária através do estudo estatístico, da compartimentação tipológica e análise da associação dos diferentes motivos entre si, e que serviu para apoiar também novas propostas cronológicas. Por seu lado, no Noroeste de Portugal, na década de 1980, o interesse dos muito poucos estudiosos que se dedicavam a esta temática afastava-se de uma leitura à escala regional. Portanto, com recurso a trabalhos de prospecção que permitissem definir e identificar os grandes conjuntos. Mas, nessa altura, foram publicados 2 excelentes trabalhos monográficos, portanto, visando apenas estas 2 rochas, do Monte da Laje em Valença e a Bolsa do Colado, na zona de Ponte da Barca. Ou seja, enquanto na Galiza se elaboravam já estatísticas sobre centenas de sítios e milhares de motivos, em Portugal estudavam-se apenas sítios pontuais e individuais. Porquê? Porque em Portugal se seguiu uma linha de pesquisa muito influenciada pelas metodologias da história da arte, em que o interesse recaía mais sobre questões da técnica da execução, sobre a análise interna das composições e a sua leitura estratigráfica, portanto, a leitura das sobreposições de motivos. Chegados à década de 90 do século XX, no contexto galego, manteve-se esta forte dinâmica de publicação, a identificação e registro de novos sítios em novas áreas, como a sul da Ria de Vigo, Monte Penido, Lugo, etc. Ou seja, percebemos que ao longo de quase todo o século XX, o efeito de fronteira teve as suas consequências sobre a investigação. E enquanto o conjunto galego e as perspectivas teóricas sobre o seu contexto cultural e cronologia influenciavam sobremaneira as sínteses pré-história no Noroeste de Portugal, o acervo português da arte atlântica ainda é muito raramente citado pelos estudiosos galegos. Mas, curiosamente, foi de fora da península que se desvelou uma perspectiva unificadora com esta obra. Peço desculpa, passei este slide precisamente sobre o efeito fronteira, embora consigamos perceber a semelhança entre os sítios. Falava então desta perspectiva unificadora que nos trouxe a obra de Richard Bradley, de 1997, onde se considera a existência de uma superestrutura cognitiva subjacente à forma como este estilo é usado, ou foi usado e conceptualizado ao longo da Europa Atlântica. E o seu trabalho na Galiza contou com a colaboração de investigadores galegos como Ramon Fábricas e por isso foi escorado por um conhecimento aprofundado no terreno. Estes estudos, aliados à aplicação dos princípios fundamentais da arqueologia da paisagem à arte rupestre, reacenderam o interesse sobre esta temática em Portugal, atraindo novos investigadores e novos projetos direcionados para a leitura de conjuntos à escala das unidades geomorfológicas.
Mas curiosamente dissemos que foram raras e vão sendo raras as relações institucionais entre Portugal e a Galiza no contexto do estudo destas manifestações. Mas o que também é certo é que muitas vezes a evolução do conhecimento emerge da contingência dos contactos informais. E o projeto que irei muito brevemente aqui apresentar, porque é um projeto que ainda está em curso e que será apresentado aqui, algumas destas fotos pela primeira vez publicamente, tem origens remotas e tem origens precisamente de um contacto informal tido no Congresso Internacional de Arte Rupestre de Vigo em 1998, onde tive a felicidade de assistir a uma comunicação de Pablo Novoa sobre um conjunto de gravuras rupestres que este investigador descobrira na zona de Valença, no Monte Faro, em Valença. Portanto, já a sul do Rio Minho. E, no final da conferência, um dos autores teve essa amabilidade de me oferecer o texto dessa comunicação e de, com enorme entusiasmo, me tentar incentivar a fazer um projeto, a realizar um projeto no Monte Faro, porque dizia o potencial era imenso. De facto, nunca esqueci estas palavras, mas a oportunidade de realizar esse projeto surgiu agora, 14 anos depois, mas com bons resultados. Ora, na zona do Monte Faro, haviam sido publicadas, na década de 1980, 3 sítios. As rochas do Tapada do Ouzão, o Monte da Laje e Monte dos Fortes. E, em 2004, Pablo Novoa e Javier Costas publicaram a rocha da Quinta da Barreira, com figuras animais. O objetivo deste nosso projeto é precisamente abordar a implantação da arte rupestre numa unidade geomorfológica bem definida para possibilitar essa leitura à escala da paisagem e a contrastação da arte atlântica peninsular entre ambos os lados da fronteira. Este é um aspecto da área de estudo. E assim iniciámos a prospecção sistemática no terreno e começámos pelo entorno imediato das rochas já publicadas, para aferir precisamente se estariam isoladas ou se integravam em conjuntos mais alargados. E só depois partimos para novas áreas. Na primeira, portanto, na envolvente, digamos, da rocha do Monte dos Fortes, já publicada, que é esta rocha com as grandes combinações de círculos concêntricos com cerca de 1 metro de diâmetro, já conhecidas sumariamente publicadas por Silva e Cunha nos anos 80. Dizia que em torno, na envolvente imediata desta rocha, que tinha tem duas superfícies adjacentes também decoradas, passámos, portanto, de um sítio conhecido para 15 rochas decoradas numa tarde. Ou seja, não decoradas numa tarde, mas identificadas numa tarde. O mesmo sucedeu na área de implantação da famosa rocha do Monte da Laje, com as suas já bem conhecidas gravuras de armas e de idoliformes, e verificou-se que, na realidade, esta rocha se encontra, sim, numa zona periférica a um grande conjunto constituído por mais de uma dezena de rochas decoradas e que se implanta no dorso de um esporão, portanto, deste esporão que aqui vemos, onde identificámos mais de uma dezena de rochas gravadas. Portanto, seria, digamos, que um núcleo mais homogéneo e constituído, sobretudo, por motivos geométricos e abstratos, situando-se a rocha do Monte da Laje na periferia deste grande conjunto. Nas novas áreas prospectadas, destaca-se este conjunto, o conjunto da Xanda Fonte Volide,
onde rochas gravadas com combinações circulares ladeiam uma necrópole megalítica formada por 3 mamoas. As rochas 2 e 3 distam cerca de 20 metros do perímetro de uma das mamoas, estabelecendo-se assim uma estreita relação visual e de proximidade física entre os 2 tipos de vestígios. Temos um outro sítio, o Escaravelhão, onde também identificámos uma mamoa que está rodeada, digamos, por rochas gravadas com covinhas, com figuras animais e círculos, combinações circulares. Bom, e embora este projeto se encontre ainda a decorrer, com novas descobertas em todas as campanhas, já sabemos que aqui surgem quase todas as tipologias de motivos que caracterizam esta tradição peninsular e que são, a todos os níveis, comparáveis ao acervo galego. Predominam largamente neste conjunto as rochas gravadas com motivos circulares, quer isolados numa superfície, quer organizados em composições complexas. Estes motivos ocorrem quer em superfícies lisas ou planas, quer em superfícies mais acidentadas, e aliás estas até são predominantes. A escolha de superfícies mais acidentadas, onde os círculos são gravados em relevo nas protuberâncias naturais do granito, havendo, portanto, uma interação, uma relação muito íntima entre as gravuras em si e a topografia natural da superfície rochosa. Surgem outros motivos, os típicos motivos de animais, que, para além das gravuras de quadrúpedes da Quinta da Barreira, publicados, como disse, por Costas e Novoa, surgem outras rochas com duas tipologias de motivos. Umas figuras de cariz mais esquemático, portanto, em cima, e as clássicas figuras subnaturalistas, que são muitas vezes retratadas em movimento, os animais, portanto, em movimento pela superfície da rocha. Quanto à representação de armas, acrescem às já conhecidas figuras de punhal, algo singulares morfologicamente, do Monte da Laje, acrescem a estas, dizia, 2 representações clássicas de alabardas, e estes 2 sítios, devo dizer, foram-nos mostrados por Pablo Novoa, que teve a amabilidade de nos acompanhar um dia ao terreno para nos mostrar também as rochas, as gravuras que havia encontrado nos anos 90. E embora tenhamos essa percepção de que a esmagadora maioria das gravuras identificadas até agora no Monte dos Fortes se insiram nesta tradição da arte atlântica peninsular, também surgem, tal como aqui, os conhecidos reticulados, os jogos, portanto os alquerques, as chamadas piletas e cruzes de termo, que curiosamente em todas as campanhas que fizemos, identificámos apenas 3 cruzes de termo, portanto são muito poucas. Portanto, em suma, dos 3 sítios cartografados na década de 1980, Tapada do Ouzão, Montes Fortes e Monte da Laje, acrescentando agora os sítios apresentados no Congresso de Vigo por Pablo Novoa e os resultantes das nossas campanhas de prospecção sistemática, o cenário no outono de 2013 era este. Ou seja, estamos perante o maior conjunto de arte atlântica até hoje identificado no norte de Portugal, com um acervo que está praticamente a atingir a centena de rochas gravadas.
Estamos também perante o primeiro conjunto que permite estabelecer analogias com o acervo galego, já não apenas sob o ponto de vista da análise das composições individuais, mas sob o ponto de vista da sua implantação na paisagem e da relação da arte rupestre com outros vestígios arqueológicos da pré-história recente. E também por isso gostaria de, nesta altura, enfatizar um pouco esta ideia de que se a própria natureza lança pontes entre os dois lados da fronteira, como este arco-íris sobre o Rio Minho, portanto, pousado, digamos que em ambos os lados da fronteira, talvez também hoje já estejam reunidas as condições para a realização de projetos e de trabalhos transfronteiriços. Pronto, muito obrigada, muitas graças.